Olá, vamos para a nossa segunda aula de gestão pedagógica e nós vamos ver nessa segunda aula, que no ABA está dividida em duas aulas, os pensadores brasileiros, a história dos pensadores brasileiros sobre gestão pedagógica, o que eles pensavam, né? O que é gestão pedagógica para cada um desses pensadores, né? Esse pensador privilegia mais o pedagógico, ou o administrativo, ou o político? Qual é o papel do diretor e do professor na gestão escolar, né? E quais as novidades que cada um desses pensadores traz? Então nós vamos ver nessas duas aulas Antônio Carneiro Leão, da década de 30, 40, professor José Querino Ribeiro, década de 50, Lourenço Filho e Anísio Teixeira, que foram colegas, né? Trabalharam juntos em órgãos governamentais, década de 50, 60, né? E Mirtes Alonso, década de 70, Breno Sanders, década de 80, e o Ângelo Ribeiro de Souza, que pesquisou sobre esses demais autores, agora já no século XXI, né? Então nós vamos começar com os nossos pensadores mais antigos, começando pelo Antônio Carneiro Leão. Antônio Carneiro Leão, inicialmente, para ele, o sistema de ensino, ele, como na época o Brasil estava tendo um começo de crescimento na questão da educação pública, para ele o sistema de ensino, as funções deveriam ser bastante explícitas, tanto funções quanto deveres, relações hierárquicas em qualquer tipo de gestão de ensino, também nas escolas. E na perspectiva dele, o diretor de escola deveria ser um professor. Então ele é dessa linha que defende mais o pedagógico, né? Esse diretor deve ser um defensor da política educacional, porque ele acaba sendo um representante oficial do Estado, porque a escola acaba, na prática, sendo uma ponta da presença do Estado nos diversos lugares onde existem escolas, principalmente a escola pública. Mesmo a escola privada, ela tem uma autorização de funcionamento do Estado para desenvolver um trabalho que, a princípio, é a obrigação do Estado, né? Que no Brasil também pode ser realizada por entidades privadas, né? O Antônio Carneiro Leão vive naquela encruzilhada, naquela discussão de superação da escola tradicional, década de 30, quando surge já a proposta logo em seguida da escola nova, que nós vamos ter aí os representantes mais para frente da escola nova. Mas o Antônio Carneiro Leão já percebe que a escola tradicional não está dando conta. A escola tradicional é aquela do início da República, que nós temos belas e lindas e bonitas e grandes escolas, mas que atendem muito pouca gente, que atendem uma pequena elite da sociedade, das cidades, né, que estão crescendo no Brasil nesse período, né? E essa superação da escola tradicional, segundo Antônio Carneiro Leão, deve se dar pela profissionalização e cientificidade do cargo de diretor escolar. Nessa perspectiva de profissionalização e cientificidade, ele propõe que o diretor deve prever, planejar e organizar. Aí já pensando um pouco na linha da administração científica, né? Mas ainda assim, ele diz que não é o administrativo que é o mais forte. Ele pede ele sugere a incorporação
das questões administrativas de previsão, planejamento e organização. Mas, segundo ele, o diretor, na verdade, é que é a alma da escola, né? Diz-me quem é o diretor, que te direi o que vale a escola. Depois do Antônio Carneiro Leão, nós temos o José Quirino Ribeiro. E o José Quirino Ribeiro, então, década de 50, nós aí temos uma explosão das escolas públicas no Brasil, após o governo Getúlio Vargas, após a aprovação em 1934 da obrigatoriedade de oferta e também a possível obrigatoriedade das pessoas de fazerem pelo menos 4 séries primárias, né, do primeiro ao quarto ano. Isso fez com que fossem criadas escolas no Brasil inteiro, de norte a sul, em diversos povoados e cidades, né? E aí o primeiro surto, uma primeira expansão rumo à universalização da educação primária, né? E isso, então, faz com que o José Quirino Ribeiro diga que aí, como a educação é pública, ela deve dar resultados, porque você está investindo dinheiro público na educação. Então, se a educação tem que dar resultados, também é importante o papel do diretor. E o Antônio Quirino Ribeiro, ele propõe que no papel de diretor sejam adotados os princípios e métodos da administração científica. Vejam aqui que ele já não fica no papel fundamental pedagógico do diretor, ele parte para a importância da administração e também a importância do político, né? Ele privilegia também a questão da política, né? Ele diz que o diretor de escola, ainda assim, privilegiando o administrativo e o político, que como a escola é diferente, ele reconhece essa diferença, essa especificidade da escola, a administração escolar deve fundamentar-se, mas em princípio da administração, deve fundamentar-se, mas a principal é a administração, deve fundamentar-se na filosofia da educação, na política da educação e nas ciências correlatas, aí a psicologia, a antropologia, a sociologia, a biologia, etc., né? Então ele aponta 3 problemas fundamentais para a administração escolar naquela época, né? Determinar os objetivos da escola, para isso a importância da filosofia da educação, conhecer a política de educação, para adotar uma ação adequada, né? E aproveitar as ciências correlatas que podem contribuir principalmente no elemento humano, no conhecimento do elemento humano, né? Depois, então, na década de 50, 60, nós temos Lourenço Filho. Lourenço Filho, junto com Anísio Teixeira e com Fernando de Azevedo, são os 3 principais expoentes dos chamados pioneiros da educação, né? Da década de 30, que propõe, então, a escola nova no Brasil, introduzindo aí os princípios da administração, que questiona a administração científica e propõe uma administração mais voltada para as relações humanas, né? Ele distingue atividades e funções dos diversos agentes do processo escolar, uma divisão de trabalho, né? O trabalho em partes do administrador e o trabalho do professor. Ele parte da ideia de que toda escola é uma organização na perspectiva de um organismo, né? Um organismo vivo, uma organização humana, e que deve ser administrada na perspectiva da ideia, do radical da frase, da palavra administrar, que é ministrar, segundo ele, é servir, né? Então, o administrador deve estar a serviço
da organização humana, né, da escola, sendo que o professor, para ele, é fundamental na escola, porque o professor administra a menor célula de qualquer sistema de educação, que é a sala de aula. E ele diz o seguinte, que o professor administra a sala de aula, mas não tem consciência de que é administrador. Se você perguntar para um professor, ele vai dizer que ele ministra aulas e não administra, mas quando na realidade o ministrar aulas vem do radical administrar, né? Depois de Lourenço Filho, nós temos o nosso grande expoente da história da administração escolar no Brasil, que é Anísio Teixeira. Anísio Teixeira, ele escreveu diversos textos sobre a administração escolar. São 3 principais textos dele, né? O primeiro deles é O que é administração escolar, que foi publicado na Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos, que é a conferência de abertura do primeiro simpósio brasileiro de administração escolar. Depois ele escreveu um capítulo do livro Educação para a Democracia e também um capítulo do livro Educação no Brasil. Anísio Teixeira foi dirigente do MEC, né? Durante os governos aí de JK, de João Goulart, né? Ele estudou fora do Brasil, ele estudou na Europa durante 5 anos e fez um pós-doutorado nos Estados Unidos, quando ele conheceu lá os fundadores da escola nova, né? Os filósofos da educação ligados a essa questão. Então ele critica a escola tradicional e ele fez um estudo bastante aprofundado sobre na época era tipo de questionários, questões feitas às escolas, e ele percebeu então que deveria ser organizado diversas questões nas escolas no Brasil afora. Por exemplo, a questão da seriação por idade, a questão são diversas questões de organização escolar que estão presentes até hoje, né? A organização em relação ao tempo anual disponível, questão de calendário, uma questão também proposta por Anísio Teixeira, né? Ele também propõe a ideia de promoção, né? Ideia de avanço. Na época, como foi difundido muitas escolas no Brasil, muitas escolas eram chamadas escolinhas multisseriadas, onde você tinha crianças de 1º ao 4º ano na mesma turma. E ele propunha, então, que a escola precisava fazer essa divisão por série, por ano, para um melhor aproveitamento, né? A classificação dos alunos de forma mais homogênea, né? Ok? E para ele, o professor é o executor e realizador principal do processo educativo. Ele vê no professor uma das partes mais importantes da escola. Ele valoriza muito o professor, né? Depois, nós tivemos a chamado golpe militar em 1964, que aí nós temos uma introdução no Brasil da ideia de administração das escolas tecnicista. As escolas precisam produzir alunos preparados tecnicamente para o mercado de trabalho. E aí nós temos a Mirtes Alonso, né, na década de 70, que propõe a adoção da teoria administrativa na administração da escola. Então, ela privilegia totalmente essa parte administrativa, né? E o administrador tem funções administrativas e funções técnicas. Veja só, a escola tem funções administrativas e funções técnicas, não tem funções pedagógicas. O pedagógico é técnico na visão dela, né?
Ele é um especialista da educação, técnico em educação. Reduziu a importância do trabalho do pedagogo e do professor, né? E aí depois, no período de redemocratização, já na década de 80, nós temos o Benno Sanders, que ele faz a leitura então desse conflito que se instalou durante o regime militar nas escolas, entre aqueles que defendiam o consenso e aqueles que defendiam o conflito, né? Perspectivas analíticas na pedagogia e administração escolar de conflito e de consenso. A de consenso é aquela que buscava uma certa neutralidade da escola em relação ao que estava acontecendo na sociedade brasileira, e a de conflito exatamente buscava que a escola discutisse o que estava acontecendo, né? Então, nessa perspectiva também, o Breno Sanders ele propõe uma análise da administração da escola na perspectiva jurídica, organizacional, comportamental e sociológica, né? E aí nós temos, por último, ele propõe um paradigma multidimensional de administração da educação, que é para ver o que a escola está privilegiando, se o humano, se o pedagógico, se o social, político ou se o econômico, né? E o Ângelo de Souza, na pesquisa dele, ele percebeu assim que, na verdade, a gestão escolar é um processo político de disputa de poder, né? Que ali está presente essa disputa de poder, na qual as pessoas que agem na e sobre a escola pautam-se predominantemente pelos seus próprios olhares e interesses acerca de todos os passos do processo de gestão escolar, né? Ok? No próximo vídeo nós vamos ver aí uma nova visão de gestão escolar, que é a que vai pautar o nosso trabalho.